Quem investe em renda variável precisa entender e recolher o imposto de renda corretamente sobre suas transações para que não tenha problemas com a Receita Federal. No vídeo de hoje eu vou explicar em detalhes quando precisa se pagar imposto e como fazer esse pagamento. Fala pessoal, Rafael Scaramelli aqui, seja bem-vindo aqui no canal. Se essa for a sua primeira vez, só peço que você se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse, tá? Bom, diferentemente dos investimentos em renda fixa, né, onde o imposto de renda é retido diretamente na fonte no momento do resgate da aplicação, na renda variável, nas situações onde você precisa pagar imposto, esse pagamento precisa ser feito de forma manual pelo próprio investidor. Só para esclarecer, né, pagar imposto e declarar imposto são coisas diferentes. Muita gente acredita que quando fala de declaração e pagamento estão falando da mesma coisa, mas não, tá? Não são a mesma coisa. A declaração é feita uma vez no ano e é obrigatória para quem tem investimentos na bolsa. Já tem vídeo aqui no canal, tutorial de como declarar. Lembrando que a data limite para entregar a declaração anual referente ao ano passado de 2019 é até o dia 30 de junho agora. Portanto, quem investiu em ações no ano de 2019, independente do valor, precisa entregar a declaração anual. Nesse vídeo eu vou focar em apenas explicar a parte de pagamento de impostos, tá? Nos seguintes investimentos: ações, ETFs e fundos imobiliários. Cada um desses tipos de ativos tem suas regras específicas de pagamento de imposto, portanto, eu vou explicar cada um deles detalhadamente. Então, começando pelas ações, existe uma particularidade neste caso, né? Nas ações podemos dividir em duas operações, né? Operações comuns, que são operações onde a compra e venda das ações são feitas em dias diferentes, e tem as operações de day trade, que é quando a compra e venda de uma ação é feita em um mesmo dia. Existem regras específicas nesses dois casos, lembrando que os impostos somente são pagos na venda de um ativo com lucro, tá? Então, nas operações comuns, onde a venda é feita num dia diferente da compra, se você vender abaixo de 20 mil reais em um mesmo mês, você fica isento de pagar imposto de renda. Um exemplo, né? No mês de maio, o total das suas vendas de ações que foram compradas e vendidas em dias diferentes foi de 19 mil reais. Portanto, como você vendeu abaixo de 20 mil, você está isento do pagamento de imposto de renda. Mas vamos supor que você tenha vendido 22 mil reais no mês, né? Neste caso, você vai precisar recolher o imposto somente sobre o lucro. Então, desses 22 mil, 2 mil reais foi o lucro que você teve com as vendas. Então, você terá que calcular o imposto, que neste caso é de 15% em cima desses 2 mil reais. Portanto, você terá que emitir uma DARF, que é o documento de arrecadação do imposto, né, no valor de 300 reais, que é referente a 15% do lucro de 2 mil reais que você teve. Até o final do vídeo eu vou explicar como se emite uma DARF para pagamento, tá? Mas prosseguindo, né? Somente para a gente fechar essa primeira hipótese, então se você não fez day trade, que é a compra e venda no mesmo dia, e também não vende mais que 20 mil reais no mês, independente se você teve lucro ou não, você vai estar isento do imposto. Se você vender mais de 20 mil reais com lucro, o imposto será de 15% sobre o lucro, e se você vender acima de 20 mil reais com prejuízo, portanto, você não terá imposto a pagar, pois os impostos apenas são pagos em cima do lucro unicamente, tá? Beleza, acho que a parte de operações comuns consegui deixar claro, né? Já nas operações de day trade, onde eu compro e vendo uma ação no mesmo dia, nesse caso não existe isenção e a alíquota cobrada é sempre de 20% sobre o lucro obtido. Então, exemplo, né? Hoje de manhã comprei uma ação X, ela valorizou ao longo do dia e à tarde, no mesmo dia, eu já peguei e vendi fazendo um lucro de 1.000 reais. Nesse caso, como é uma operação de day trade, não existe a isenção de até 20 mil reais de venda no mês. Portanto, terei que calcular o imposto devido, que neste caso é de 20% sobre o lucro de 1.000 reais, dando um valor a ser pago via DARF de 200 reais. Sempre nas operações de day trade com lucro, você terá que pagar o imposto de 20% sobre o lucro. Na parte de ações, pessoal, essas são as regras, tá? Operações comuns têm isenção de imposto em vendas que totalizam até 20 mil reais em um mês. E se as vendas forem acima de 20 mil, o imposto será de 15% apenas sobre o lucro se tiver. E nas operações de day trade, né, independente do valor, o imposto sempre será de 20% sobre o lucro. Em ambos os casos, o próprio investidor precisa calcular o lucro que teve,
o imposto devido e fazer a emissão da DARF, que eu vou explicar ainda no fim desse vídeo. Beleza, a gente explicou sobre as ações, ainda temos os ETFs e os fundos imobiliários. No caso dos ETFs, o imposto de renda a ser pago sempre será de 15% sobre o lucro, independente se as operações de compra e venda foram feitas no mesmo dia ou em dias diferentes. Nos ETFs não existe também nenhum tipo de isenção, a alíquota sempre será de 15% sobre o lucro. E da mesma forma como nas ações, o próprio investidor quem precisa calcular e emitir a DARF de pagamento. Já no caso dos fundos imobiliários, a venda também não tem nenhum tipo de isenção e a alíquota de imposto é de 20% sobre o lucro da operação, independente se foi compra e venda em um mesmo dia ou em dias diferentes. Então, resumindo, pessoal, nas ações, se a operação for de day trade, o imposto será de 20% sobre o lucro. Se for operações comuns, compra e venda em dias diferentes, a alíquota do imposto será de 15% sobre o lucro somente se as vendas no mês fechado ultrapassarem 20 mil reais. Se as vendas forem abaixo de 20 mil, existe a isenção. Já nos ETFs, o imposto sempre será de 15% sobre o lucro, independente do tipo de operação, e nos fundos imobiliários, o imposto será de 20% sobre o lucro, independente do tipo de operação também. Vale lembrar, pessoal, que nunca vocês devem agrupar as classes de ativos. Sempre os impostos devem ser pagos separadamente para cada uma das classes, Operações de day trade com ações é um imposto, operações comuns com ações é outro imposto, com ETFs é outro e com fundos imobiliários é outro. Eles sempre devem ser tratados separadamente, tá? Vou dar um exemplo de como seria isso. Vamos olhar apenas o mês fechado de maio agora, do dia 1 ao dia 31. Vamos dizer que no mês de maio você comprou e vendeu ações no mesmo dia, o day trade, e teve lucro de R$1.000. Você comprou e vendeu ações em dias diferentes, abaixo de 20 mil, e teve um lucro de R$2.000, e também comprou e vendeu ETF com lucro de R$500 e fundos imobiliários com lucro de R$200. Você não pode, por exemplo, juntar todos os lucros e pagar um imposto em cima desse valor total, pois cada tipo de ativo tem suas regras, como eu já disse, Portanto, nos R$1.000 de lucro com day trade, o seu imposto seria de 20%, equivalente a R$200. Nas operações comuns, como no exemplo você vendeu abaixo de 20 mil, portanto não há imposto a ser pago, pois está dentro da isenção. Nos ETFs, o imposto seria de 15% sobre o lucro de R$500, sendo o equivalente a R$75, e nos fundos imobiliários o imposto seria de 20% sobre o lucro de R$200, do exemplo, sendo assim R$40 de impostos a ser pago. Essa seria a forma correta de separar os impostos das suas operações, separando por classes, ações day trade, ações comuns, ETFs e fundos imobiliários. Todos esses pagamentos são feitos via DARF, tá? Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Você pode emitir esse documento através do seu próprio banco mesmo, mas não são todos os bancos que oferecem essa funcionalidade, Você pode também emitir a DARF pelo próprio site da Receita Federal, através do primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O primeiro passo é calcular os impostos devidos em suas operações. Como eu dei no exemplo, depois que você já tiver o valor dos impostos em mãos, você vai acessar o link, você vai ter essa página onde você vai em pagamentos, vai te pedir o estado onde você mora e depois a cidade. Logo após vai pedir o código da receita. Nesse caso, como são operações em bolsa, o código sempre será o 6015, que é o imposto de renda referente a ganhos líquidos em operações em bolsa. Na próxima página vai pedir o período de apuração, você vai colocar o mês e o ano em que foi feita as operações desse imposto que você vai pagar e o valor do imposto que você já calculou. Você clica em continuar 2 vezes e vai abrir a tela para você colocar o seu CPF, você clica em continuar, vai aparecer para você confirmar os dados e imprimir a sua DARF, Você clica em imprimir e vai gerar uma espécie de boleto para você pagar no seu banco, lotérica ou pelo aplicativo do banco mesmo. O vencimento da DARF, sempre será no último dia útil do mês seguinte a das operações. No nosso exemplo, apuramos o mês de maio de 2020, portanto, teremos até o dia 30 de junho para pagar essa DARF. É importante também você guardar todos os comprovantes de pagamento das DARFs pelos próximos 5 anos, pois qualquer problema que você tenha com a Receita, esses comprovantes serão extremamente necessários, tá? Infelizmente é assim que funciona. Você quem é o responsável por calcular o quanto de imposto deve pagar ao Estado, você quem é o responsável por pagar o imposto
e você quem é o responsável por manter os seus pagamentos organizados para comprovar em qualquer problema que possa aparecer nos próximos 5 anos. Portanto, pessoal, é muito importante que vocês aprendam o quanto antes sobre toda essa parte chata, né, dos investimentos, para que vocês não tenham problemas com a Receita Federal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se eu te ajudei, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tamo junto!